Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse mais um momento Adonai no seu lar com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Essa a oração da meia-noite. Eu vou ler antes o Salmo de número 67, que vai dizer: o governo universal de Deus. Deus, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem a ti, ó Deus, os povos, louvem-te todos os povos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Aleluias! Grande é o Senhor e muito digno de louvor, todo poderoso, maravilhoso e excelso. Obrigado pela oportunidade que eu tenho hoje, mais uma vez, de poder, Senhor, entrar na Tua presença. Poder, ó Deus, acessar o trono da graça. Buscar a Tua face por meio da oração. Seja, Senhor, bem-vindo dentro da minha casa. Venha o Teu reino, Senhor, sobre nós. Eu invoco os poderes de Deus, os dominadores do céu, o Espírito de Deus e as miríades de anjos do Senhor, a virem em nome de Jesus, visitar as nossas casas, guerrear, Senhor, as nossas guerras. Olhar, ó Deus, em nome de Jesus, por essa nação, pelas famílias, Senhor, da nação brasileira. Que o Senhor possa guerrear, Senhor, as guerras das famílias, da igreja, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que a misericórdia do Senhor alcance todos os povos. Que o Senhor visite de leste a oeste, de norte a sul, Senhor, desse país. Eu oro. E em nome de Jesus, Pai, eu clamo pela Tua presença. Tu és o guarda fiel de Israel. Tu és o guarda do Teu povo. Eu oro, Senhor, e peço que nesse momento seja armado, Deus, as nossas almas com as armas espirituais descritas em Efésios 6. E eu oro e peço que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa nos cobrir com o Teu manto de justiça, de poder e graça. Senhor, que a Tua luz ilumine todo o nosso entendimento e que a Tua luz ilumine, Senhor, os nossos caminhos. Eu oro nesse momento para que anjos sejam visitados, sejam enviados, ó Deus, da Tua parte. Pai, em nome de Jesus, para os ares da nação, que os anjos sejam enviados, Deus, para cada uma das cidades, para cada um dos estados, das ruas, dos bairros, que anjos sejam enviados da parte do céu para a porta das nossas casas e que eles estejam sobre os nossos muros como muros de fogo, Deus, ao redor, Pai. Eu oro nesse dia e peço que o Senhor, com a Tua misericórdia e com a Tua graça, venha, Senhor, fazer o nosso rosto resplandecer, Senhor, pela Tua presença. Que a Tua luz fulgure, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro nessa noite para que o Senhor nos ajude a alinhar o nosso coração, Deus, ao Teu coração e a nossa vontade, Senhor, a Tua vontade. Que Cristo seja a primazia das nossas vidas, a centralidade, Deus, do nosso querer. Em nome de Jesus, Deus. Eu oro nessa noite e peço que o Senhor, que edifica a casa e que guarda a cidade, possa edificar as nossas casas e guardar, Senhor, as nossas cidades. Guardar, Senhor, essa nação, Pai. Ó Senhor, de maneira, Deus, que os planos do inimigo venham ser frustrados nessa nação. Que os planos do perverso venham ser manietados nessa nação pela força do seu poder. Eu oro nessa noite, Espírito Santo, e te peço, nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor, a transpormos barreiras, a saltarmos, ó Deus, muralhas. Nos ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus, a rompermos com tudo aquilo, Senhor, que nos tenta impedir, Pai. Senhor, de avançarmos
em direção ao centro da vontade e do querer de Deus. Eu oro pela santificação das nossas vidas. Eu oro pela santificação dos nossos familiares, pela santificação, ó Deus, da nossa parentela. Eu oro pela salvação, Deus, de cada um daqueles que se encontram, Deus, presos por correntes, por algemas, por cadeias de pecado. Eu oro para que a salvação chegue para todos aqueles, Pai, que estão aí, Senhor, no engano, Deus, em nome de Jesus. Que a luz de Cristo, Pai, ó Senhor, que veio à terra e iluminou todos os homens, Senhor, e as trevas não puderam prevalecer contra a luz, que essa luz fulgure sobre essa nação, que essa luz ilumine, Deus, cada uma das famílias, no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, no centro-oeste. Que o Senhor, Deus, possa entrar em cada um dos lares, abençoando, santificando, levando o povo ao pleno conhecimento de Cristo, gerando seu arrependimento nos corações, fazendo com que famílias venham buscar pela tua face, pela face do Deus vivo. Eu oro nessa noite e peço que o Deus de toda a terra possa entrar em lares, restituindo alianças, Pai, restaurando casamentos, gerando temor nos corações, convertendo, ó Deus, o coração do marido à sua esposa, da esposa ao seu marido, dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Eu oro e peço que a bênção do Deus Altíssimo abençoe a noite de cada uma das famílias, que enquanto o teu povo dormir, que o céu possa trabalhar em favor de cada um, que o Senhor Deus possa dar um amanhecer em paz e tranquilo, em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa, por meio do teu Espírito Santo, libertar os cativos e oprimidos, Pai, arrancando, Deus, dos vícios em drogas, em cachaça, Senhor, em bebidas alcoólicas, em cigarro, em jogos de azar, Deus, que o Senhor possa libertar, Senhor, de todo vício em remédios, em tarjas pretas, em comida, Deus, todo vício na pornografia, na prostituição, no adultério, na promiscuidade e na imoralidade sexual. Que o céu desça e apareça, Senhor. Que o sangue do Cordeiro Santo de Deus, que purifica de todo pecado, que lava, Senhor, de toda iniquidade, que esse sangue possa descer, Senhor, e ser aspergido, Deus, sobre umbrais, portais e batentes, e que esse sangue possa ser aspergido sobre a alma do teu povo. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro pela pureza dos corações. Eu oro pelo temor do Senhor em cada um dos corações. Senhor, tua palavra diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor, faça com que os nossos venham temer e tremer diante de ti. Faça, Deus, com que cada um de nós venhamos, ó Deus, dar ao teu nome a honra que lhe é devida. Nos ajuda a guardarmos contigo, ó Deus, a aliança. Nos ajuda a sermos honestos, sinceros, puros, justos, verdadeiros, de boa fama. Que tenhamos o nosso caráter ilibado diante de Deus e dos homens. Que sejamos limpos de mãos, Deus, e puros de coração. Senhor, a tua palavra diz que é um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Nós queremos atrair a tua atenção para nós. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que venha o teu reino sobre nós. Senhor, estabeleça, Senhor, conosco uma aliança todos os dias. Eu levanto um altar a ti dentro da minha casa. Eu levanto um altar a ti, Deus vivo, dentro do meu coração. Que assim seja na vida dos meus. E que se levantem altares a ti, Deus, nos quatro cantos dessa nação. Eu oro pelo capacete da salvação nas nossas cabeças, a espada do Espírito nas nossas mãos. Senhor, o escudo da fé com o qual nós iremos apagar, Senhor, todos os dardos inflamados do maligno. Jesus veio desfazer as obras do diabo e veio também para nos dar vida e vida com abundância. Senhor, em nome de Jesus, que o homem, Senhor, oh Deus, que é Cristo ressuscitado, possa, Senhor, em nome de Jesus, visitar os que estão atormentados de espíritos, os que estão desesperados, Pai, os que estão sem esperança, aqueles que cogitam, Senhor, tirar sua própria vida. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por essa nação, para que o Senhor visite jovens, adolescentes, crianças,
mães de famílias e pais de família. Eu oro pela libertação das vidas. Eu oro, Senhor, pela salvação das almas. Eu oro em nome de Jesus, Espírito Santo, e te peço que essa noite o Senhor passe, Deus. Ah, Senhor, em cada canto desse país, de leste a oeste, de norte a sul, para salvar as famílias, para transformar famílias, para libertar famílias. Que o Senhor possa quebrar, Senhor, correntes, cadeados, algemas, grilhões e aguilhões da vida do teu povo. Eu oro nessa noite para que sejam desfeitas as obras do inimigo contra nós. Que o Senhor sopre um sopro de vida sobre as nossas vidas. Sopra o vento do teu Espírito Santo e enche todas as casas, Pai. Enche os nossos corações da tua presença. Lava as nossas vestes, tornando, Senhor, mais alvas do que a branca lã. Em nome de Jesus, que a unção do teu Espírito, que despedaça o jugo e quebra a canga, Senhor, do inimigo das nossas almas, esteja sobre nós. Está escrito, Senhor, que o jugo será despedaçado pela unção. Eu oro nessa noite para que nenhuma arma forjada, Senhor, contra o inimigo das nossas almas, contra o inimigo do teu povo, venha prevalecer. Que o Senhor olhe nesse momento por cada um de forma particular, pessoal e individual. Contempla as necessidades, Deus, seja da alma, seja do corpo. Chegue para trazer resposta, Deus. Eu oro em especial, Deus, para que todos sejam salvos e cheguem-se ao pleno conhecimento de Cristo. Senhor, o Senhor tem cura, o Senhor tem libertação, o Senhor tem portas abertas, o Senhor tem grandes bênçãos a derramar, Senhor, na vida daqueles que oram, daqueles que buscam pela tua face, daqueles que intercedem, mas o Senhor em especial tem salvação, Deus. O Senhor tem, Senhor, uma eternidade de glória, Senhor, na tua presença. Não deixe, Deus, que os prazeres desse mundo, não deixe, Deus, que o engano desse mundo, Deus, venha, Senhor, oh Deus, prevalecer nas nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a vencermos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nos ajuda a vencer, Deus, em nome de Jesus. Senhor, o dia mau. Nos ajuda a romper, Deus, com as cadeias e algemas espirituais, Pai. Que nessa noite o Senhor desfaça todo o plano, Senhor, do maligno contra as famílias. Que o Senhor, Deus, traga a vida para dentro dos lares, a paz, a comunhão, a alegria, seu contentamento, Deus. Que a esposa tenha prazer no seu marido, que o marido tenha prazer na sua esposa, que eles se amem, se honrem, se respeitem. Em nome de Jesus, que os pais honrem seus filhos e que os filhos honrem os seus pais. Que seja, Deus, uma famílias, Pai, onde Cristo seja o alicerce, Deus. Nos ajuda, Senhor, a firmarmos, Senhor, Deus, em nome de Jesus, as nossas casas, no firme fundamento, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Deus, rocha inabalável é Cristo. Deus único e verdadeiro é Cristo. Não nos deixe, Deus, não deixe que a mente desse mundo, Pai, que rege, Senhor, aqueles que estão caídos, tenha poder de manipular, Deus, a mente dos nossos filhos, a mente dos nossos maridos, as nossas mentes. Senhor, nos ajuda a sermos influenciadoras. Nos ajuda a edificarmos as nossas casas e as nossas famílias. Nos ajuda, Deus, a sermos a luz do mundo e o sal da terra. Nos ajuda, Senhor, a guardarmos a tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra ti. Nos ajuda no firme propósito, Deus, na firme aliança de servir a Deus, até que o Senhor venha. Senhor, em nome de Jesus, que retroceda, que volte atrás, Pai, todo levante do inferno contra nós, todos os espíritos que ficam à espreita do caminho, toda acusação de morte, Deus, venha cair por terra. Em nome de Jesus eu clamo, Senhor, pelo poder do sangue, Deus, na vida dos que estão perdidos e cativos e oprimidos nessa noite. Tu és Deus que liberta cativos, Tu és Deus que liberta oprimidos. Visita, Deus, os de perto, os de longe. Visita os brasileiros que estão em outras nações. Visita os poderes dessa nação, os governos dessa nação. Visita, Deus, o cenário político. Senhor, dê uma ordem a respeito do resultado das urnas. Lembra-te da oração da igreja. Lembra dos intercessores, Pai, desse país. Lembra, ó Deus, do povo que se posiciona. Eu oro nessa noite pelos enfermos, pelos doentes, pelos desenganados pela medicina. Eu oro, Senhor, e peço que o Senhor coloque anjos aqui na minha porta. Senhor, que o Senhor coloque anjos de guerra.
Senhor, anjos para guerrearem juntamente comigo, Senhor, as guerras do teu povo. Que a tua presença reine e triunfe nessa noite, neste lugar. Que o Senhor possa tirar dos ombros do teu povo todo fardo pesado, todo jugo de morte, Senhor, de destruição. O Senhor veio, Deus, buscar e salvar todo o que se havia perdido. Está escrito que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados devem ir até a ti, Deus. Tira a cegueira espiritual. Tira, Deus, em nome de Jesus Cristo, por meio do teu Espírito, Senhor. Oh, Deus, todo o mal da vida do teu povo. Eu oro e clamo pelo poder do sangue. Eu oro e clamo pelo poder do sangue. Eu oro e clamo pelo poder do sangue. Seja manietada agora a uma, em nome de Jesus, todo o mal enviado para a porta da minha casa. Toda a oferenda, todo o sacrifício feito com sangue contra a minha vida, a minha família e o meu casamento. Caia por terra agora os inimigos invisíveis de Deus. Vão caindo por terra os inimigos invisíveis de Deus. Caia por terra os inimigos invisíveis de Deus. Todo espírito do engano e da mentira, caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Que nessa noite o Deus do céu possa visitar não só o meu lar, colocando cada um de nós em liberdade, mas que o Senhor possa visitar o lar de cada um dos inscritos, o lar de cada um dos seus familiares, da sua parentela, que o Senhor possa visitar o lar da Tatiane, que a misericórdia do Senhor alcance a vida do Osmar, que o Osmar seja transformado, Senhor, pela força do seu poder. Eu oro nessa noite, Deus, e peço que todo gigante que está tentando se levantar, Senhor, nas nossas vidas, venha cair por terra. Como o Senhor, Deus, deu autoridade a Davi, que disse, tu vens a mim com espadas e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Como disse Davi, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? A ousadia, a fé de Davi, Senhor, fez com que o Senhor desse a ele a vitória. Que nessa noite o Senhor nos dê vitória, Deus, porque nós não cremos em outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Nós não temos, Pai, outro Senhor e outro Salvador. Nós somos filhas, nós não somos órfãs. Nessa noite eu oro, Deus, para que o Senhor visite a casa da Cimei, que o Senhor visite, Senhor, a casa, Senhor, da Vânia, Senhor, que o Senhor visite a casa da Shirley, que o Senhor visite, Deus, em nome de Jesus, a vida do Benício, que o Senhor visite por meio do teu Espírito cada um dos lares representados neste canal, Deus, e Senhor, cada um dos lares representados nos grupos de intercessão, cada família, cada pedido, Deus. Visita a Virgem Prudente, visita seus maridos, visita seus filhos, visita Espírito do Deus vivo a minha vida e a vida do meu esposo, visita Espírito Santo o meu casamento, visita seu casamento dos meus filhos, visita Espírito Santo em nome de Jesus os nossos sonhos e projetos, bem como visita o casamento dos teus filhos, os sonhos e os projetos. Deus, nos dá vitória, Senhor, em meio à guerra, nos dá vitória, Senhor, em meio à luta, em meio, Senhor, aos levantes do maligno contra nós. Oh, Senhor, nós oramos pela tua presença, doce e gloriosa presença. Eu oro em nome de Jesus e peço que o Senhor venha aquietar os nossos corações, pacificar, ó Deus, a nossa alma, ministrar, Senhor, a tua quietude sobre nós. Está escrito, deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Vai repreendendo todo espírito de medo, todo espírito de intimidação, todo espírito de tormenta, de desespero. Vai caindo por terra todos os espíritos enganadores, que se levantem os anjos de Deus em miríades, o Espírito da verdade, Senhor, em cada um dos lares, no seio de cada uma das famílias, que vidas venham ser libertas pelo poder do sangue, que famílias sejam curadas pelo poder do nome de Jesus, que os enfermos venham ser curados e sarados, aonde estiverem, em casas, nas cidades, nos campos ou em hospitais, públicos e privados, que a presença do Todo-Poderoso visite os doentes, os enfermos, os desenganados pela medicina, que visite bebês, que visite crianças, visite aqueles que, Senhor, nascerão nessa madrugada, as mãezinhas que darão luz aos seus bebês nessa madrugada. Visita a equipe médica, visite pessoas que farão cirurgias emergenciais, Deus. Visite centros cirúrgicos, Deus, na madrugada. Visite as urgências e as emergências dos hospitais. Senhor, visita aqueles que estão retornando para os seus lares, das suas faculdades, dos seus cursos. Visita os trabalhadores noturnos nessa noite.
Visita aqueles que estão dando plantões em hospitais, em delegacias, em corpos de bombeiro, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor visite nessa noite essa rua, Deus. Que o anjo do Senhor esteja passando aqui nessa rua, Senhor, fazendo aqui uma varredura santa. Visita, Deus, Brasília. Visita o Brasil, visita as fronteiras do Brasil. Visita, Senhor, todas as nações da terra para salvar, para curar, para libertar, para transformar. Senhor, o Senhor está arrebanhando um povo para ti, porque o Senhor está separando um povo. Senhor, Jesus está às portas e o Senhor tem pressa, Deus, que o evangelho seja pregado e que vidas sejam salvas. Nessa noite eu te peço, Espírito Santo, que em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para impedir que eu ore vai caindo por terra. Caia por terra os opressores do povo de Deus, caia por terra todo espírito que resiste à minha oração, toda casta demoníaca caia por terra. Eu te resisto até o sangue. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E eu oro pela salvação dos perdidos. Eu oro pela salvação dos cativos. Eu oro pela libertação dos algemados espirituais, daqueles que se encontram presos por cadeias e algemas, em vícios, em pecados, em imoralidade, na cegueira espiritual, nas falsas religiões. Eu oro e peço que o céu desça para salvar por meio, Senhor, dos seus agentes na terra, dos missionários, dos evangelistas, dos intercessores, dos pastores, da igreja de Deus. Eu me faço uma missionária que ora. Eu me faço uma missionária que envia. Assim, Senhor, que o Senhor levante joelhos que se dobram, mãos que enviam e pés que vão. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de pregar o evangelho, Senhor, de falar do teu amor. Obrigado, Senhor, por ser participante do corpo de Cristo e da glória que há em Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Obrigado porque nós não somos órfãos. Obrigado porque o teu amor nos constrange e o teu zelo, Senhor, é excelso nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos dá por presa as mãos dos nossos adversários. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos livra de todo mal. O Senhor é aquele que é a nossa sombra, a nossa direita, que nos esconde no mais oculto do teu esconderijo e nos carrega sob as suas asas protetoras. O Senhor é aquele que acampa os teus anjos ao nosso redor para nos livrarmos de todo mal. Eu oro nessa noite para que o Senhor livre das setas que voam de dia, das pestes que se propagam nas trevas, dos terrores noturnos, da assolação que assola o meio-dia. Visita as necessidades da alma, Deus, mas também visita as necessidades do corpo. Olha pelo desempregado, olha, Espírito Santo, em nome de Jesus, pelo necessitado. Olha, Deus, por aquele que está sofrendo, Deus. Senhor, seja em que área for da sua vida, que o céu chegue, Deus, para trazer a resposta. Eu oro pela libertação, Deus, de todo vício, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor liberte, Deus, por meio do teu Espírito. Que o Senhor limpe os organismos. Que o Senhor troque o sangue. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, liberte a alma, Pai, do teu povo, Deus, das cadeias espirituais. Em nome de Jesus. Na verdade, Deus, essa obra deve ser feita, Deus, na vida dos filhos dos crentes, Pai. Senhor, daqueles que ainda não são crentes. Senhor, aqueles que têm um pai, uma mãe, um avó, um tio, orando, Deus, pela salvação. Senhor, eu oro sim pela salvação dos perdidos, mas eu te peço que em nome de Jesus, Senhor, visite de uma forma especial as famílias dos crentes que estão fora do aprisco de Deus, porque está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quanto aos demais, eu oro para que o Senhor os tire das falsas religiões, das seitas, das heresias, que o Senhor os arranque do budismo, Senhor, do hinduísmo, do islamismo, e que o Senhor os traga para a presença do Todo-Poderoso. Levanta um povo forte, destemido, ousado, cheio de poder, um povo disposto a ir anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu oro nessa noite pela saúde das nossas mães, pela saúde dos idosos, pela saúde das crianças. Em nome de Jesus, eu oro pela libertação daqueles que estão em cadeias, em algemas, Pai, aqueles que estão em presídios, em cárceres, aqueles que estão, Senhor, em situação de rua, aqueles que estão em centros de reabilitação, Deus, que o Senhor chegue para salvar, para curar, para libertar e para transformar. Passa nos nossos lares nessa noite, Deus. Sopra um sopro de vida, um sopro de paz,
um sopro de alegria, um sopro de prosperidade, um sopro de contentamento, de satisfação, de gozo no Espírito. Firma os nossos passos na tua presença e nos faça buscar a tua face diariamente. Tira de nós tudo que não provém de ti. Alinha o nosso coração ao teu coração, os nossos pensamentos aos teus pensamentos, os nossos desejos aos teus desejos. Nos ajuda a sermos mais comprometidos com o teu reino e com a tua vontade, Pai, com a tua palavra, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Deus, e seremos ajudados. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Sara-nos, ó Deus, e seremos sarados. E todos saberão que o Senhor é Deus das nossas vidas. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. A vitória é do povo de Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. A guerra está renhida. Toda noite há uma resistência, há um espírito de medo, de intimidação, há uma casta tentando me impedir de orar. Mas eu não vou parar, e que vocês continuem orando, porque a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus, e agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor fará por nós muito mais daquilo que nós pedimos e pensamos. As nossas orações não estão caindo em terra, elas estão no odre, na presença de Deus, como incenso santo, de aroma suave e perfume agradável. Deus tem prazer naqueles que se esforçam. Deus tem prazer naqueles que têm compromisso com Ele. Deus tem prazer nos seus eleitos, no seu povo. Ele é Pai e Ele nos leva nos momentos mais difíceis e adversos das nossas vidas nos seus braços. Ele nos carrega nos seus braços de amor. Quando se faz necessário, Ele nos corrige, mas Ele também nos acalenta. Ele também nos faz ser mais próximos dEle. A presença dEle tem sido real nas nossas vidas. Então, que a gente não desfaleça na fé, nem na esperança de que o céu está trabalhando em favor de filhos, em favor de maridos, em favor de causas. Deus é aquele que realiza o impossível, faz o indizível, o inimaginável pelo teu povo. Ele é um pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Deus tem bênçãos para os seus filhos, mas a palavra do Senhor diz que desde os dias de João Batista faz-se violência pelo reino dos céus, e só os que se esforçam apoderam-se dele. E nós estamos nos esforçando para trazer o reino de Deus, porque o reino de Deus não está longe, ele está dentro de nós por meio do Espírito de vida que habita em nós. Agora a gente precisa fazer a nossa parte, que é orar, que é clamar, que é interceder, que é buscar pela face de Deus. O resto o céu faz, porque a Bíblia diz que ele já subjugou principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e já subjugou os espíritos da maldade. E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém, aleluia.